Oi pessoal, tudo bom? Bom, decidi fazer um vídeo para vocês para explicar um pouco sobre o termômetro amoroso. Para quem tem me seguido aqui, eu falo sobre esse termômetro, eu tenho falado um pouco sobre a mentoria sistêmica que eu tenho trabalhado, mas eu acredito que fazer um vídeo explica melhor e aí você consegue entender o que isso significa para quem talvez seja novo aqui ou que queira entender um pouco melhor. Bom, eu trabalho como terapeuta e a técnica básica que eu utilizo é a constelação, né? A constelação familiar. Eu continuo fazendo os atendimentos individuais, só que eu percebi, tenho trabalhado também nos atendimentos individuais, que existem muitas dinâmicas quando a gente trabalha a constelação que a gente consegue olhar. Eu sei que a gente tem o campo ele vai atuar, só que é importante conhecer as dinâmicas. Então eu já tenho trabalhado de uma forma, digamos, mais profunda para entender alguns significados das dinâmicas, a gente traz para o consciente e aí fica mais fácil da gente agir, porque se a gente não tem um plano de ação, se a gente não dá o próximo passo, a gente tem uma tendência muito grande para voltar para o estado inicial. Então é muito importante a gente fazer esse trabalho de autodesenvolvimento e a ferramenta da constelação eu entendo que ela é muito importante e ela ajuda muito nesse aspecto. Por isso que eu acabei chegando na mentoria. Eu faço mentorias diversas, enfim, do tema que o cliente me traz, do mundo corporativo que eu já trabalhei, mas devido aí à quantidade de clientes que eu tenho, a demanda maior é de relacionamento, eu pensei, por que não, né? Vamos fazer de relacionamento, vamos ir mais fundo. E o relacionamento, ele tem uma importância tão grande na nossa vida que a gente quando destrava o relacionamento, a gente destrava a nossa vida profissional, o emocional, então a vida começa a fluir muito mais. Então eu acho também, gosto de trabalhar com os relacionamentos por isso, então eu tenho, tem sido um prazer para mim ter desenvolvido essa mentoria e desenvolver a jornada aí com os clientes nesse tema, né? Principalmente com as clientes aí, que a maior parte delas é mulher, que tem procurado esse serviço. Vamos falar do termômetro amoroso para eu explicar para vocês. Eu fiz em algumas lives, falo em alguns posts, mas eu acho que é interessante eu mostrar para vocês um pouco o que seria isso. Então, qual que é o ponto de partida da mentoria? É o termômetro amoroso. Para quê? Para eu entender como que esse relacionamento está na minha vida no momento atual. Será que eu estou ligado a alguma dinâmica do passado, à minha família, ou não olho para o parceiro, para a parceira? Como que é que funciona isso? Então, o termômetro amoroso ele dá essa diretriz. Então, por isso que eu utilizo ele como ponto de partida. Vou trazer o campo aqui para que vocês consigam entender um pouco melhor, tá? Dá para enxergar que está na metade do campo, ó, olhando aqui para ele. Quando a gente faz o atendimento, você consegue ver ele no total, mas eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá, vamos supor que tem a cliente fazendo o termômetro amoroso. Ela coloca a cliente, ela fala assim, olha, estou numa questão aqui com o meu marido atualmente, o meu parceiro, meu namorado, seja uma situação específica, né, ela já tem um sintoma, ou ela quer só entender como que está o momento atual. Aí ela coloca o marido, coloca o relacionamento, tá? E vou colocar um outro exemplo aqui, uma casinha, tá? Então a gente colocou esses quatro. Vou colocar, não, acho que mais para trás fica melhor, né? Então vou colocar aqui, ó, esses elementos, a gente chama de elementos, esses representantes aqui para vocês entenderem. Então vamos lá. Então vamos supor que ela esteja nessa posição, ou seja, ela está de costas aqui e olhando aqui para a casinha. Vou pôr um pouquinho mais para vocês saberem. O relacionamento está aqui do lado dela e esse marido, esse representante do marido, ele se encontra nessa formatação. Então, o que, que representa aqui? Ela não olha para o relacionamento, né? O relacionamento ele está aqui nessa posição. O marido, por sua vez, também está sem energia para o relacionamento, então já é um sintoma, né? Que esse casal ele não está olhando para o relacionamento. Isso é um ponto. Aqui eu coloquei um representante para representar, né, a família de uma forma geral. Então essa casinha aqui é a família. O que ela está olhando? Ela está olhando para a casinha. Provavelmente tem dinâmicas do passado, porque ela olha para trás, relacionadas à família dela, e isso tem impedido que ela olhe para o relacionamento, que é a parte atual dela, de forma que tem uma energia, que eu consiga olhar para o relacionamento de uma forma mais leve, né? Que eu seja, na verdade, abundante no relacionamento, que eu me conecte com a minha essência, que eu me conecte com o meu parceiro. Então, o termômetro amoroso, ele dá uma espécie de diagnóstico, digamos assim, de como que está a situação atual em relação a esse tema, né? Que são os relacionamentos amorosos, vida amorosa, para destravar a vida amorosa de uma forma geral.
Então pode ser para quem quer olhar para o relacionamento, entender como que está, tem algum sintoma, né? Já tem um relacionamento e algum sintoma, ou então eu não estou conseguindo um parceiro, ou eu tenho, né, não consegui ter um relacionamento sério, enfim. É para qualquer situação que envolva a sua vida amorosa, porque a gente consegue entender em qualquer situação, tá bom? Vou até tirar aqui o campo, né? Já deu, acho que, para explicar. Tentei explicar isso num vídeo mais curto, mas eu acredito que não seja possível porque tem que entender como funciona, né? Porque tem a técnica sistêmica e tem esse termômetro. Então vamos casar as duas coisas. Porque aí eu falo de termômetro, você fica assim, o que é esse termômetro? Então eu achei melhor explicar para vocês através desse vídeo. Eu espero que tenha ajudado vocês. E vamos fazer então a nossa mentoria Destrave a Vida Amorosa, porque a vida tem que ser abundante e abundante em amor, tá bom? Um grande abraço para todos.